Lê, existem muitas desistências de maçons que iniciam, acham que não era aquilo que ele esperava, porque existe uma hierarquia, uma disciplina muito forte na maçonaria, né? É. Aliás, qualquer sociedade que se respeita, que quer crescer, tem que ter disciplina e hierarquia, né? Mas existe essa evasão com frequência? Sim, Lino. Lamentavelmente, pós Segunda Grande Guerra Mundial, eles voltaram da Europa, né? Com os corações machucados, com a alma dilacerada. E a maçonaria recebeu essas pessoas. E aí foram iniciados 5 milhões de soldados. 5 milhões. Não é pouca gente, não, hein? Lamentavelmente, hoje, em 2025, no último dia de abril de 2025, nos Estados Unidos tem 1,5 milhão de maçons. 1,5 milhão. Então, assim, as pessoas desistem, porque muitas pessoas não estão preparadas para a verdade. Ninguém quer a verdade. E é difícil você olhar no espelho e dizer assim, eu sou um crápula, eu fui ruim para minha esposa e ela foi tão boa comigo. Eu fui ruim para meus pais e eles foram tão bons comigo. É difícil você encarar essa verdade. Então as pessoas preferem a mentira a viver nesse mundo ilusório que Zygmunt chama de um mundo líquido, a viver essa efemeridade que a vida é. Porque Mário Sérgio Cortella, ele pergunta, qual é a tua obra? O que você vai deixar aqui? Qual é o seu legado? As pessoas, elas não estão dispostas a sofrer, lutar, acordar às 6h30 da manhã, fazer um split com os seus coordenadores. As pessoas querem coisa de graça, querem coisas, sabe, mais fáceis. Qual é a população maçônica no Brasil e no mundo? Você tem esse Bahia, número? 8 mil, Brasil, 180 mil. A população mundial está girando em torno aí de uns 5,5 milhões, 6 milhões de maçons. Gira mais ou menos isso. Que não é assim um número tão Não, expressivo, né? não. Para 7 bilhões de seres, né? Sim, Hoje? 7 bi. 7 bi, né? 7 bi. Sim. De pessoas, de encarnados. e Bahia, 8 mil. 8 mil. Salvador? Salvador que é 8 mil, não é Bahia? Não, Bahia... 8 mil. 8 mil. Salvador eu não posso lhe precisar, desculpe, mas eu não tenho esse número. Quantas lojas existem na Bahia? E se você tiver esse número do Brasil e do mundo? A grande loja maçônica do estado da Bahia tem hoje na faixa de umas 160, 170 lojas no estado da Bahia. Mas nem todo município baiano tem loja, ok? Nem todo. A Bahia tem 417 municípios, mas infelizmente não estamos em todos os E municípios. esses irmãos que residem em cidades onde não existem lojas, ele tem sistematicamente que todas as quintas-feiras está na loja da cidade onde existe, ou ele pode ter um espaço maior? Ele pode ser maçom onde não tem a loja? Sim. Há um caso emblemático que eu gosto muito de contar. Eu sou de Santana, Bahia, lá no oeste da Bahia, perto de Bom Jesus da Lapa, na qual um irmão nosso, ele mora na zona rural, ele viaja 30 quilômetros na zona rural e vai frequentar toda terça-feira a loja maçônica da cidade de Santana. Então isso não deixa de ser um grande percurso, hein? Claro. E ainda mais que ele mora na zona rural. E assim, a população maçônica santanense vai em Santa Maria da Vitória ajudar o pessoal de Santa Maria da Vitória, que são 56 quilômetros. Sim. Da mesma forma que vai em Correntina, que são 100 quilômetros ali, Sim. eles vão ajudar. Da mesma forma que o pessoal de Correntina vai em Santa Maria e vai em Santana. Então, assim, e em Bom Jesus da Lapa também. Sim. Então, há esse mútuo. Lembra que nós somos irmãos. Sim. Você não ajudaria um irmão? Lógico. Seu irmão está precisando de ajuda, você não ajudaria? Ajuda. Então pronto. Então Lê, me fala uma coisa, a maçonaria exige culturalmente, grau de instrução para entrar, para iniciar, ele tem que ter um grau de instrução, ele tem que ter um curso. Qual o tipo de instrução que
é necessário para ingressar, para ser convidado na maçonaria, né? Pela maçonaria? Não de forma preconceituosa, mas de forma apenas preservatória. Eu não posso iniciar uma pessoa que não sabe ler nem escrever. Como ele vai fazer os testes, como ele fará a prova se ele não sabe nem ler nem escrever? Isso não tira o mérito dele de ser, mas dificulta um pouco. Antigamente, quando a maçonaria era oral, eu até poderia permanecer. Mas hoje, com o advento da informática, da tecnologia, é um pouco embaraçoso. Não há nada no regulamento que o impeça a ser iniciado. Não há nada. Ele precisa ser homem, maior de 21 anos de idade, ser livre, de bom costume e principalmente acreditar em Deus. Até porque, caso esta pessoa, se tivesse, por exemplo, um analfabeto, uma pessoa que infelizmente não sabe ler nem escrever, já que ele seria convidado, o irmão que iria convidar, como conhece, não vai convidar, até para não constrangê-lo, talvez, né? Eu acho que é muito bacana, isso é muito legal. Mas você falou em prova, existe então para ingresso provas para se ingressar na maçonaria? Não, para ingressar não, mas existe instruções que são, vamos dizer assim, arguídas para que você muda de um grau para o outro. É o máximo que eu posso dizê-lo. Sim, e ele precisa saber ler e escrever ali. Se ele não o souber, claro que vai ter um irmão delegado para ajudá-lo a compreender essas instruções. Como você falou ainda há pouco, que também há evasão na maçonaria, e a maçonaria, como qualquer tipo de sociedade, precisa crescer, né? Até para conseguir melhores condições para ajudar as pessoas marginalizadas, aquelas colocadas à margem da sociedade, que é faz parte do tripé da maçonaria, né? Igualdade e fraternidade, né? Então tem que ajudar. Então, as pessoas envelhecem, as pessoas morrem, as pessoas desistem daquilo que está fazendo. Então, existe dentro da maçonaria ou em determinada loja da maçonaria, uma prospecção de novos maçons para que aquela loja permaneça e cresça? Sim, a gente chama dos iniciados, né? Então, todas as lojas, de forma não obrigatória, mas de forma tradicional, seguindo uma tradição, tem iniciações anualmente. Então, como se fosse aberto uma época de inscrição. Isso. As pessoas podem. Isso. Então, vamos lá. Eu conheço o Big, eu entendo que ele tem um perfil, e aí, no momento oportuno de ter a iniciação, certamente vamos convidá-lo a ser iniciado, há todo um rito a ser seguido nesse processo. Ele vai ser iniciado e, de forma anualmente, há uma iniciação. Hoje, segundo a pesquisa da CMSB, infelizmente a maçonaria hoje é de idoso. O que é de idoso é aquela pessoa que tem mais de 65 anos. Então, a grande maioria hoje dos maçons... Os jovens não estão se interessando pela maçonaria, ou a maçonaria não está se interessando pelos jovens? Eu me preocupo muito com a maçonaria. Lamentavelmente, eu tenho que lhe dizer que a maçonaria vai ser extinta no final desse século, assim como a Igreja Católica, por falta exatamente do interesse dessa geração Z, que ela não tem mais paciência para ficar 2 horas discutindo alguma coisa. Eles querem as coisas muito rápidas, eles querem conteúdos muito, muito rápido, e lá a gente meio comedido, compassivo, a gente faz um trabalho, porque nosso trabalho não é de pressa, nosso trabalho é de qualidade. É melhor você saber pouco, saber muito, que saber muito, saber pouco. Mas aí, Li, vem uma outra questão. Você citou, por exemplo, a Igreja Católica, que está fadada a ser exterminada no final desse século, como a maçonaria. Então, essas duas entidades, vamos chamar assim, estão resistentes ao novo?
não seria o momento de adaptar, por exemplo, chegar um Papa que faça uma adaptação para que não morra a sociedade católica, chegar um venerável, um grão-mestre, e dizer, pô, vamos mudar isso aqui, vamos adaptar para que não morra, vai deixar perecer por não querer, por não ser flexível ao novo, a IA está aí. Será que não atingiu ainda os maçons? É uma provocação. De fato, não. Um maçom Fábio de Mello, Aí, como o Big tá falando, botar um maçom Fábio de Mello, mas já dá catolicismo. Claro que isso é uma brincadeira do Big. Sim, nosso propósito não é aumentar o número de quantitativo, mas sim de qualidade, Sim. pegar aquelas pessoas. Eu me preocupo sim, tanto é que eu propus fazer um estudo junto com um irmão nosso, Albano Oliveira, professor da UFBA, que tem doutorado em comunicação, para a gente fazer um estudo, assim, qual é o propósito da maçonaria? Quem lê aquele livro Em Busca de Porquê e comece pelo porquê, fica pasmo, assim, qual é o objetivo, qual é o propósito da maçonaria hoje? Quando a maçonaria, no final do século passado, ali em 1822, com Dom Pedro I, ela tinha um propósito. O propósito dela era manter Dom Pedro, conquistar a República, lembra disso? Sim. Segunda Guerra Mundial, nosso propósito aqui é salvar o máximo de ser humano possível. Ser humano, a gente não está dizendo, eu não vou salvar católicos, evangélicos, Ser humano. gays, lésbica, eu vou salvar seres humanos. Então, esse era o nosso propósito. Você citou o nome de José Bonifácio, um baluarte. Temos que também falar de Gonçalves Dias. Gonçalves Dias, sim. Então, assim, essas pessoas, elas tinham um propósito e engajaram os maçons com um propósito, que era a